Graça e paz, meus amigos. Mais um episódio de Sendo Bem Sincero. Esse episódio vem logo em seguida ao Dia dos Pais. Dia dos Pais que é um dia para mim muito importante. É um dia que marca ah, aquilo que veio antes, aquilo que me gerou, para aquilo que eu me tornei. Então, eu como um filho e hoje eu como um pai. Quais características eu trouxe de lá para cá, quais características que eu vou criar na vida do meu filho para que ele possa ser um pai um dia. E engraçado que esse assunto paternidade, ele é tão falado, mas pouco aprofundado. Parece que ele é uma ferida, que eu gosto de usar o termo um cocô branco de cachorro. Sabe aquele cocô branco na grama, assim que o cachorro faz no quintal e fica lá, fica branco. E ele não fede mais, só que se você mexer nele, ele fede. Então você vai juntar, ou a bola passa por cima, ou a rodinha da bicicleta, alguma coisa mexe e aquilo ali que não fedia mais começa a feder, porque ele tinha uma casca ali que cobria um mau cheiro. E alguns sentimentos eles são assim, parece que se a gente não mexer ele não fede. E hoje eu queria mexer nesse sentimento ruim que é a marca que nós carregamos da ausência ou da presença de um pai. Ou é uma marca boa ou é uma marca ruim. A ausência ou a presença. Eu queria começar falando sobre algo que a gente vê hoje na sociedade, que nós temos nessa geração de agora, assim, pessoas que que estão com menos de 20 anos, que são homens mais afeminados, homens menos viris, homens que desistem fácil, homens que já nem sabem se são homens, que não se querem mais ser homens, que são filhos de pais que super protegeram porque a sua geração sofreu muito. Então, os avós desses jovens de hoje, lá dos anos 50, 40, 30, 60, no século passado tiveram uma vida marcada pela dificuldade, uma vida marcada pelo abuso, uma vida marcada pela dor, uma vida marcada pela ausência. Eram outros tempos, eram outras épocas. A gente via no contexto de gerações marcadas pela Segunda Guerra Mundial, geração marcada pela Guerra do Vietnã, geração marcada por crises financeiras, por ditaduras, por tantas questões na sociedade que mexeram tanto, assim, que criaram homens duros, homens pouco emocionais, muito racionais, homens que, por terem tido muita falta em suas vidas, decidiram prover mais do que ser. Decidiram pagar os estudos, pagar uma boa refeição, pagar uma boa casa, mas não necessariamente decidiram ser estudados pelos filhos, decidiram fazer parte de um lar para suas famílias, decidiram ser um livro aberto para suas famílias e falar sobre isso é um pouco complicado, porque tem dois tipos de pessoas na sociedade, as que são marcadas pela ausência do pai e pela presença do pai. A ausência do pai, ela provoca em nós, como diz a música ou os presos, né? O amor só de mãe. E o amor só de mãe fala sobre o amor de alguém que não me abandonou. A mãe não me abandonou, porque o pai, ele engravidou a mãe e foi embora. O pai só trabalhou e não foi presente, então ele não esteve ali. Mas a minha mãe estava ali. Então minha mãe cuidou de mim. Então amor só de mãe. Engraçado que a gente canta a música ou a gente tem esse tipo de atitude, né? Amor só de mãe, porque a mãe ela me ensinou a ser filho, mas ele não me ensinou a ser um homem. Quem tem que fazer isso é o pai. Então a minha mãe, ela ensinou a ser um filho, mas não me ensinou a ser um marido. Isso é o pai que faz. E é engraçado que aí nós criamos uma geração que vão honrar as suas mães, mas que
desonram a sua esposa, ou tem mais de uma esposa, ou tem mais de uma mulher, e não são capazes de honrar a mãe dos seus filhos. E não é uma coisa tão... É um paradoxo, isso é algo tão absurdo que está na mente de muitas pessoas. Como que eu posso honrar minha mãe, mas não posso honrar a mãe do meu filho? Poxa. E a ausência de pai. Existe alguns... Se a gente for para a Bíblia, você vai ver um pai, Abraão, por exemplo, que teve que abandonar Ismael junto com sua mãe Agar. Teve que abandonar ela a pedido da sua outra esposa, Sara. E da sua esposa Sara. Agar não era esposa, era serva de Sara. E aí, no caso, você vê, por exemplo, Salomão, que era filho de Batseba e de Davi. Davi manda matar o marido de Batseba para poder ficar com ela, engravida ela. O primeiro filho morre, eles têm, acho que, alguns filhos, entre eles Salomão. Salomão, quando ele é posto como rei, ele tem lá mais de 1000 mulheres, mas ele decide honrar sua mãe. E é engraçado como parece que vem ano, vai ano, passam milhares de anos e a história se repete. A gente aprende a honrar a mãe, mas aprende a desonrar as demais mulheres da vida. Não adianta. A ausência de um pai, ela marca o caráter de um filho. E eu lembro que eu estava ouvindo uma música, uma música em inglês, uma mulher numa igreja cantando, sei lá o nome dela. E o refrão da música em inglês falava assim, que todos os homens estão quebrados. E homens quebrados quebram os seus filhos. E eu ouvi esse refrão e falei assim, oxe, é profundo isso, né? Mas daí depois a próxima frase fala assim, mas isso não tem que ser assim. Aí Deus se apresentando como um pai que ele não quebra os seus filhos, porque ele não é um pai quebrado, ele é um pai inteiro. Chico, o meu pai é um cara ausente, meu pai ele me deu tudo, só não me deu ele. Ou Chico, meu pai me deu muito carinho e amor, mas ele era violento com a minha mãe. Chico, meu pai abusou de mim. Meu pai. Tudo é o pai. E posso falar para você que a grande problemática do mundo hoje é a ausência de referenciais masculinos. A problemática do mundo hoje é a ausência de pai. Qual que é a tua experiência nisso, Chico? Sim, eu fui líder de jovens por quase 10 anos. Grupo de jovens pequenos, onde passaram ali muitos e muitos jovens. E também por observar toda uma geração, a forma como se comportava, a forma como hoje se comporta. Você vê que a ausência de um pai tem deformado as gerações ao passar dos anos. Desde Adão e Eva, desde de lá para cá, isso vem acontecendo. Só que isso também se rompe em cada família, a partir de alguém que toma uma decisão. Então, tocar nesse assunto é tocar numa ferida, onde todo homem ele tem que tomar uma decisão, onde toda mulher ela tem que tomar uma decisão de quebrar algo que marcou a sua vida. Talvez você teve um pai presente que te ensinou a ser fraco. Ou talvez teu pai foi um pai perfeito. Ele te ensinou, ele te deu amor, mas e ele também te ensinou a ser um homem forte, uma mulher forte. Ele te valorizou, ele te fez ser uma princesa, te fez ser um príncipe e foi um bom pai para você, ou é um bom pai para você. E para você tá tudo certo, você tomar essa decisão de multiplicar isso na tua próxima geração, nos teus filhos. Ou talvez teu pai foi um cara ausente, te deu tudo menos ele. E na verdade a única coisa que você queria era ele, não tudo que ele proporcionou. E aí você tem que tomar uma decisão de ou ser vítima da geração que veio antes de você, ou você ser o agente transformador da tua e da próxima geração. Mas existe um momento que nós precisamos romper essa cadeia geracional nas nossas vidas. Chico, como foi a tua experiência com o pai?
com a tua experiência paterna. Então, eu vim de uma família onde meu pai, ele teve 2 esposas, a primeira ele se divorciou, a segunda também, que foi a minha mãe no caso. Tem um padrasto que casou 2 vezes, a segunda vez foi com a minha mãe, estão juntos até hoje, isso faz mais de 30 anos. Meu padrasto e minha mãe, eles têm a vida deles, vivem a vida de casal deles há mais de 30 anos, está tudo certo, eles têm a vida deles. Meu pai, ele teve as suas dificuldades, ele era um homem alcoólatra, ele era um homem bom, ele era um homem que ainda que quisesse ser duro e mau, quem conseguiu conhecer o coração dele viu a grandeza dele. Eu lembro que no velório do meu pai tinham centenas de pessoas. E a maioria das pessoas que estavam ali eu não conhecia. E é engraçado que isso só evidenciou a grandeza da vida dele, sabe? E em algumas oportunidades eu tive o prazer de conhecer o coração do meu pai. Meu pai, sei lá, meados dos anos 90, começo dos anos 2000, meu pai me teve como um bom amigo, onde ele confidencializou a mim muitos segredos da vida dele, coisas que eu tenho que guardar comigo até hoje e vou guardar, coisas que marcaram a vida dele, sobre a vida dele e a infância. Pensa que legal, meu pai nasceu em 32, meu pai com 18 anos, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, meu pai serviu as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Meu pai trabalhava no exército, fazendo a guarda de uma praia onde o presidente ia. Meu pai me falava sobre o Maracanã dos anos 50, da Copa que o Brasil perdeu para o Uruguai. Meu pai falava que naquela época, nos anos 50, 60, só o fato de sentar do lado de uma moça já evidenciava que existia uma pretensão de relacionamento entre eles. Eram outros anos, eram outras épocas, e meu pai me contava. Meu pai falava sobre um bairro de Curitiba que hoje é um dos principais bairros, que na época dele era tudo mato. Era tudo mato. E meu pai, ele não chegou a... Eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive com meu pai, eu peguei o meu iPhone, fui até ele e falei: pai, tá tudo aqui na palma da mão, olha que interessante. E eu lembro que eu mostrei para ele como que era o iPhone, como que funcionava um celular, que para ele era um absurdo. Tudo que existia praticamente de informação poderia estar na mão de uma pessoa, num celular. E meu pai, ele viu isso e eu pude ter essa riquíssima experiência de vida com ele. Meu pai, ele quando estava comigo, ele era um cara que era bom comigo. Meu pai era um cara bom comigo. Ele gostava de fazer as minhas vontades, mas também fazia mal para mim, para minha irmã, para se vingar da minha mãe, que era a mulher que deixou ele. Então, em relação à pensão, em relação a algumas brigas judiciais que eles tinham, meu pai, ele era homem como todo homem. Meu pai teve os seus defeitos, meu pai teve as suas qualidades. Há quem diga que eu herdei dele alguns defeitos e algumas qualidades também. Existem algumas questões do meu pai. Meu pai teve cinco filhos, 2 casamentos. E um dia ele chegou para mim e falou assim: filho, nunca case. Ele usou bem essa palavra assim, essa expressão. Nunca case, que a pior cagada que você faz na tua vida é casar. E eu entendi o que meu pai estava querendo dizer. Meu pai não queria que eu não casasse. Meu pai não queria que eu casasse mal como ele casou. E eu entendi que, na verdade, eram essas palavras que ele queria falar. E talvez você já até escutou eu falar sobre isso em algum episódio aí. E eu aprendi com ele, casando bem. Escolhi uma mulher boa, uma mulher de verdade, uma mulher de Deus, uma mulher temente
a Deus com princípios de família. E falar nesse assunto para mim é muito interessante, porque ao analisar a forma como eu sou impactado ou fui impactado pela paternidade, tanto pela presença como ausência, eu tenho que tomar uma decisão de que aspecto eu vou levar para a vida do meu filho, para a minha vida. Se eu vou ser um cara que trabalha, se eu vou ser um cara que não, se eu vou ser um bom pai, um mau pai, um bom marido, um mau marido. É uma decisão que eu preciso tomar. Você que está me ouvindo aqui, talvez você está me assistindo pelo YouTube ou no Spotify, não sei. Qual a decisão que você tomou na tua vida? Você ainda é marcado pelo abuso que você sofreu pelo teu pai? Você é marcado pela ausência do teu pai? Ou você é fraco pela presença do teu pai? E existe um momento que eu e você nós temos que deixar de ser vítimas. E temos que assumir de novo o controle, ou pela primeira vez o controle da nossa vida. Qual que é a primeira forma de assumir o controle da nossa vida? Primeiro entregando a vida para Jesus, e isso está tudo certo. Se você está ouvindo esse episódio, 60 e tantos episódios já, certamente em algum momento da tua história você já entregou a tua vida para Jesus. Se você não fez e quer que eu te ajude nisso, me manda uma mensagem no Instagram, que vai ser uma honra poder estar orando com você. O segundo passo é você entender que algumas coisas você tem que mudar, que algumas decisões você tem que tomar. E uma das principais é o que você vai ter que deixar. A Bíblia fala, Paulo fala, em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E esquecer das coisas que para trás ficam é aceitar que o que me machucou, mas não pode me machucar mais. Que o que me fez bem, mas eu preciso viver uma novidade de vida. Que eu ficar preso no que me machucou, no trauma, no abuso, ainda que a dor, por mais maléfica que ela seja, ela parece que é um porto seguro. Que viver uma vida de dor nos tira a possibilidade do protagonismo da vida. Mas decidir abandonar a dor é como arrancar um adesivo da parede, vai sair tinta, vai deixar marcas, mas é uma decisão que eu e você precisamos tomar. E abandonar a dor é entender que a geração que veio antes de mim, principalmente a geração do meu pai só foi quem foi, porque a geração que veio antes dele falhou. E por isso meu pai acertou e falhou. E é por isso que eu preciso mais acertar do que falhar. É uma decisão que eu preciso tomar na minha vida. É uma decisão de não ser mais uma vítima das dores que vieram da casa que eu vim, da vida que eu vivi antes de me tornar um marido, de não ser como um presidiário, um homem de o amor só de mãe, mas ser um homem que honra a mãe, mas que é de uma só mulher. Um homem que pode ter as suas filhas e criar nelas grandes rainhas, e pode criar nos seus filhos grandes reis, homens que têm o seu valor. Ser homem, hoje ser pai, hoje é como ser duro com a pessoa que você mais ama, além da sua esposa, lógico. A pessoa mais frágil que você ama, no caso, que é os seus filhos, é ser duro com ele, ao mesmo tempo ser dócil, é ser forte e ser vulnerável sem perder as qualidades de temor a Deus, de honra. E é engraçado que você pode falar para o teu filho, não fume, mas se você fuma, ele vai fumar. Você pode falar para o teu filho, não minta, mas se você mente, ele vai mentir. A não ser que a geração dele tome uma decisão. Mas eu não quero que meu filho tenha que tomar uma decisão que eu não tomei antes. Eu preciso tomar uma decisão, não só por mim, mas pela geração dele. Pela geração que vem após ele. Para que o meu teto
que eu alcance na vida seja um bom piso para o meu filho viver a vida dele. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do valente. E eu preciso lançar essa flecha o mais longe possível e de preferência num alvo. E eu não posso definir o alvo do meu filho. A minha geração viveu isso. A minha geração escolheu a faculdade a partir do que os nossos pais decidiram, e muitos de nós tivemos que começar uma segunda faculdade porque não era aquilo que a gente queria. Porque meu pai queria que eu desse um conforto, mas não tivesse uma vida. E aí, eu tenho que decidir hoje que tipo de pai que eu vou ser, que tipo de marido que eu vou ser, que tipo de profissional, que tipo de pastor, que tipo de irmão em Cristo que eu vou ser. Talvez eu machuquei você nesse episódio, talvez eu citei assuntos profundos aqui sobre o teu passado, mas eu queria te trazer a reflexão que se teu pai te fez mal, ele só fez mal porque fizeram mal para ele. A maldade é uma doença que vem de geração em geração até que alguém quebre isso. E se você está ouvindo isso, já se passaram mais de 20 minutos desse episódio, se você está me ouvindo até aqui, se você está me assistindo até aqui, toma a decisão de cancelar o que veio na geração antes de você, na tua geração que te marcou, e transforme você, o que Deus pode fazer na tua geração a partir de você, na tua geração, dos teus filhos, das pessoas que estão ao teu redor. Toma a decisão hoje. Abandona as coisas que te marcaram. Você foi abusado, perdoe e segue a tua vida. Aprenda a confiar. Aprenda a confiar de novo. Você foi traído pelo teu marido, ele te largou, ele foi embora. Aprenda a confiar de novo. Você é marido e você traiu, aprenda a pedir perdão. Se arrependa e volte para casa. Você é marido e foi violento com os teus filhos, aprenda. Sente na altura deles ali, de preferência numa mesa, ou coloque teu filho na cama e fique na altura dele e peça perdão para ele. Essa semana foi o Dia dos Pais. Não foi celebrado como o Dia das Mães. Porque a mãe geralmente não abandona um filho. Mas o pai tem abandonado. Mas isso não precisa ser assim, como diz a canção. Porque Deus é um modelo perfeito de paternidade. Deus, ele ama, mas Deus é um Deus que corrige. É um pai perfeito. Que na medida do amor vem a correção, na medida da correção vem o amor. E isso é perfeitamente alinhado para que eu viva a vida que Deus tem para mim. Ele é o modelo perfeito. E é com ele que eu tenho que me parecer. Eu posso carregar, sim, as evidências dos homens da minha vida. Mas os homens que marcaram a minha vida, meu pai, meu padrasto, tantos homens, tem que gerar em mim a capacidade de ainda, somado ao amor de Deus como pai, eu levar isso para a geração do meu filho, para que meu filho seja um grande pai, um grande marido, um grande profissional, um grande pastor, uma pessoa notável sobre a terra. Não um homem fraco, que eu vou expor a eles as mazelas que eu vivi na minha vida, mas um homem que vai muito além daquilo que eu alcancei, daquilo que eu sou ou que eu serei um dia. Que Deus abençoe sua vida. Toma uma decisão hoje. Se teu pai está vivo e você não fala com ele há um bom tempo, vai falar com ele. Vai por mim, por favor. Deus merece que você tome essa decisão. Você merece tirar essa mochila de peso das tuas costas. Toma uma decisão hoje. Volta para a casa dos teus pais. Ou se você é um pai que não fala com os teus filhos faz tempo, vá atrás dos teus filhos. Os filhos são teus. E tem uma frase que eu gosto de repetir, que fala: quem tem um entendimento carrega o ônus, carrega o prejuízo de pedir perdão, de ir atrás, ainda que esteja certo ou que esteja errado, mas vai atrás. E quem carrega o ônus carrega o galardão, carrega
a hombridade e o benefício de ter decidido quebrar algo na sua vida, de ter decidido quebrar algo em algum relacionamento que foi rachado, mas que com o amor de Jesus ele pode ser reconstruído e firmado novamente. Toma uma decisão hoje, tá? Toma uma decisão hoje. Faça as pazes com a geração que veio antes de você. Se teu pai já morreu, perdoe ele. Se teu pai está vivo, perdoe ele. Se você pôde ir na casa dele no Dia dos Pais, mande mais uma mensagem hoje. Ligue para ele hoje. Se por um acaso isso que eu te falei marcou você, me manda uma mensagem para eu ficar sabendo. Esse episódio para mim foi o mais difícil de gravar. Ele tá longo, passou de 20 minutos. Geralmente eu gravo 10. E esse foi o episódio que eu mais comecei de novo. Eu comecei umas 5 vezes. Cheguei na metade, excluí o arquivo e comecei tudo de novo. Porque está sendo difícil para mim falar sobre isso. Por quê? Porque é uma decisão que eu também preciso tomar. Então vamos tomar junto. Nós podemos ser os pais que nós não tivemos. Ou pais melhores do que nós tivemos. Mães melhores do que somos. Uma geração melhor do que aquela que veio antes de nós. Não porque somos melhores. Não. Porque Deus merece que eu viva uma vida mais abundante. Deus merece que eu seja uma resposta sobre a terra e não mais uma pergunta, não mais uma problemática sobre a terra. Que Deus abençoe agora de fato a tua vida. Qualquer coisa me manda um WhatsApp. E é uma honra poder ter você aqui. Me manda um WhatsApp, me manda no Instagram, sei lá, me manda uma mensagem. Tá bom? Beijo no coração e se assim Deus permitir, semana que vem tem mais um episódio de Sendo Bem Sincero.